Afinal de contas, o que é uma aula se não a organização do discurso? Tem professor que a gente vai dizer assim, gente, ele está indo para onde? É ou não é ou não é? O que ele quer com isso? Porque existe um princípio da organização do discurso. E o discurso é o quê? Todos os discursos se atravessam. A gente já viu na outra aula que eu falo uma coisa e por trás do meu discurso tem outro discurso, como diz Foucault, o discurso está espécies em camadas. Então, tudo que a gente fala, a gente vê, né, hoje mesmo que o Brasil é polarizado, bem, um está aqui, outro está aqui, e a gente sabe que quem está do outro lado, o que é que por trás daquele discurso, qual é a ideia, e do outro lado também o que está por trás de cada ideia. Todas as nossas atitudes têm um discurso ali organizado, né? Porque todas as nossas atitudes são mensagens. As mensagens são discursivas, certo? Então vamos lá. Então eu vou ser bem prática para ajudar na organização do plano de aula. Isso também tem plano de aula. O que é que eu penso, eu expresso, certo? Então é a organização de ideias. Quem é meu público? A primeira coisa é, quem é meu público? Quando eu fui tratar da oralidade pedagógica, a gente fez esse recorte. Isso aqui pode ser, eu faço em terapia, mas para vocês a gente fez o quê? É um público de sala de aula que vai trabalhar na pedagogia, que precisa entender algumas coisas que são da pedagogia. Então a gente faz um recorte para um público específico. Então, sabendo quem é o público, podemos direcionar o conteúdo. Quando a gente sabe quem é o público, a gente adapta o quê? A linguagem, a gente adapta o conteúdo. A gente ensina matemática na educação infantil, igual ensina no ensino médio, não. Porque a gente leva em consideração as fases de desenvolvimento, conhecimento. A gente alfabetiza uma criança igual a gente alfabetiza um adulto? Não. Mas as habilidades que a gente precisa construir é a mesma. Mas a organização discursiva é diferente. Eu não boto o adulto para ler frasezinhas que são infantilizadas. Eu vou utilizar informações do universo dele. Então, isso tudo a gente tem que planejar e ver quem é o público. É importantíssimo quem é o público. O conteúdo pode ser o mesmo, mas o público a gente tem que fazer a transposição da informação, certo? Então, a ideia central, para definir a ideia, né? A gente precisa pegar a ideia central. Para definir a ideia central, pense em uma frase. Qual linha de raciocínio você vai seguir? Por exemplo, assim, quando eu fui fazer isso com vocês, a minha pergunta foi, o que é esse conhecimento que eu tenho, que eu estou aprendendo, que os meninos de pedagogia poderiam ter? Essa foi a pergunta que eu fiz. Eu acho que expressividade é bom para o professor. A organização do discurso é bom. Primeiro eu tenho que trabalhar na gravidade, então trabalhar autoestima, trabalhar aspectos que eu sei que vai fazer ancoragens de aprendizagem. Eu crio uma base. A primeira coisa que foi o quê? Mentalidade. Porque uma mentalidade, né, um esclarecimento, algumas crenças que não são positivas, pode dificultar todo o resto. Então a gente tem que fazer essa pergunta. Desse conteúdo, essa população, esse público, vai se beneficiar com o quê? Então aí a gente organiza o que a gente quer. O que a gente quer? Isso é da didática, isso é do conhecimento pedagógico. Que é a pergunta que a gente faz. O que, para que e como. Não é que a gente vai fazer um plano de aula. Então, eu trouxe um exemplo. Como explicar a divisão para uma criança de segundo ano? Eu vou utilizar já a operação matemática, sabendo que eu sei, que Piaget diz que a criança do segundo ano não tem ainda. Aí vocês se apoiam lá no conhecimento pedagógico sobre essa infância, né? essa criança. Tem esse conhecimento de eu já colocar o símbolo? Não, eu vou fazer o quê? Utilizar de recursos para... Como é que isso aqui? Eu tenho 10 lápis, aí eu vou dividir com o seu irmão. Então, vamos dividir dividir para 2 pessoas. Então, eu tenho que fazer 5 e 5. Eu tenho que utilizar o quê? Uma vivência física para ele ir construindo um princípio abstrato. Então, eu tenho que organizar o meu discurso, a minha aula, baseado
este público que ele precisa, o que é que ele sabe? O que é que ele tem condições cognitivamente de aprender? Aí para o adulto eu vou fazer a mesma coisa? Não. Deixa o senhor vai na padaria. Quando o senhor recebe seu salário, aí o senhor tem R$10 para comprar a carne e o feijão. Como é que o senhor vai fazer a divisão desse dinheiro? Então, você vai construir, antes de eu da operação matemática, você vai construir isso baseado na vivência. Diga, Juan. Eu falei que não compra. Ah, esse dinheiro não vai dar, né? Enfim, mas aí você levanta, olha o que é a interdisciplinaridade. Quando falta pra você se conseguir comprar, você tem que comprar. Aí, o que é que você faz? Aí você vai lá para Paulo Freire. Você não vai ser só a matemática. Você vai questionar, você vai problematizar. Aí você vai não só para o conhecimento matemático, mas você vai trabalhar os aspectos sociais, a situação dele como trabalhador, se as garantias sociais que ele tem como trabalhador, se o que ele ganha é suficiente para ele se manter. E aí você faz uma aula bem grande. Isso não é uma digressão de discurso, é você fazer uma problematização baseada em algo real. E aí você vai organizar. Isso pertence ao conhecimento X e Y, mas a gente vai trabalhar também o matemático, que a gente vai trabalhar também o sujeito entendendo sua condição de classe. Então você trabalha várias coisas com uma coisa só. E aqui, como explicar a reprodução humana para adolescentes? Aí você vai ver como é que você vai ancorar os seus conhecimentos. Você vai partir de qual ponto? Baseado na organização familiar, você vai basear essa informação sobre conhecimento do corpo, essa relação emocional que você tem com se engravidar, como é que vai gerir um filho. Você pode trabalhar também dentro do princípio religioso, qual a sua linha de raciocínio. Então você tem que decidir. Aí vai para onde? Para a nossa mentalidade. Como é que a gente pensa essa questão? O que é que o currículo traz? Se for algo sobre o criacionismo ou o evolucionismo. Você tem os seus princípios. O currículo diz o quê? E aí você vai organizando o seu discurso em sala, porque vai chegar muitas questões, né? Vão chegar muitas questões das crianças. Você vai aprender a lidar. Sobre reprodução humana vai ter que não vai, eles não vão ficar curiosos, vai ter um momento de fazer a pergunta. Você vai fazer como sua aula, você vai fazer roda de conversa para tirar dúvidas, você vai trazer o corpo físico, você vai trabalhar as questões de genitais, você vai trabalhar o que você vai trabalhar. Esse assunto é um assunto tão polêmico no Brasil. E sabe o que também? É importante saber quais são as bases que a criança ou o adolescente já tem. Porque aí você parte disso que ele já tem para ensinar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas tentam falar algo além. É o público, né? A gente tem que analisar esse o conhecimento prévio que a pessoa tem sobre o assunto. Exatamente. Então eu vou fazer... Esse tema aí é uma coisa importantíssima, ter o conhecimento prévio. Saber qual é o nível de conhecimento que a pessoa tem. Quando a gente tem criança, a gente percebe isso, né? Qual é o tipo de pergunta e o que você precisa responder. Porque às vezes você não precisa responder uma coisa lá na frente se a pessoa ainda está aqui. Então o que é que você faz se você já conhece o seu público? Como é que faz se você está na sala de aula? Você já conhece esse público. Pode fazer uma roda de conversa, pode fazer perguntas, pode fazer uma caixinha, você com certeza já sabe escrever, fazer uma caixinha de dúvidas para você botar, e a partir daí eu disse, esse menino aqui já sabe isso, esse aqui eles têm dúvida disso, e aí você monta a sua aula baseado no quê? No conhecimento que aquele sujeito já tem sobre aquele assunto, e você vai estruturando. Isso é você também conhecer o público, fazer também uma organização sua. Eu acho que esse assunto, pela polêmica que é no Brasil, eu acho que sempre deve partir da escola conversar com a família. Porque senão vira uma celeuma, um negócio difícil de você inclusive trabalhar. Porque qual a orientação da família sobre esse assunto? Ninguém fala nada, ou as pessoas já falam sobre esse assunto? Então entender que é um assunto polêmico, não é? E não deveria. Mas enfim, eu trouxe aqui só para dizer que há formas diferentes
precisar de pontos principais. Para a sua argumentação, no máximo 5. Por que eu coloquei 5? Não precisa ser só 5, pode ser menos. Porque quanto mais você bota a argumentação, mais a tendência é você fazer uma digressão. E você se perder nas informações. Manter os pontos principais da argumentação, que eles sejam independentes. Para você não misturar as informações, eu quero trabalhar isso. Como eu falei do dinheiro e da lei social. Você vai trabalhar um aspecto, o que surgir você vai organizando, fazendo a inter-relação, mas trazendo pontos que são relevantes para vocês abordarem. O corpo da mensagem, os aspectos principais de sua fala, o que justifica falar sobre isso, qual argumento vou usar para mostrar a importância de tal temática. Então você tem que criar essa justificativa, essa argumentação, para aquela pessoa se interessar. Então você vai utilizar a informação. Se eu dizer a vocês precisam dormir, gente, para poder fazer uma aprendizagem significativa, para vocês não terem perda de informação. Não é dormir agora não. Então eu vou fazer uma justificativa. Por que eu vou fazer essa justificativa? Por que eu estou dando essa orientação? Por que isso é importante? Por que isso interfere na vida? Então, trazer essa importância dessa temática para não ficar uma coisa que é isso que a gente sente falta, né? A gente, por que eu vou estudar isso? Para você fazer essa justificativa e trazer essas informações. Dos pontos principais, pensar quem será o primeiro ponto a ser abordado de acordo com a relevância. Aí eu vou fazendo o quê? Aquela linha de raciocínio para que o outro faça uma organização. Porque quando a gente faz aquela digressão, que é aquela fala que a gente aborda vários assuntos e mistura as temáticas, o que fica parecendo que nada é relevante ou tudo é importante. E o outro que me escuta, quem está lá na ponta que está me escutando, que o meu direcionamento de fala é para aquele, e a gente fica viajando, mas ele quer ir para onde? O que isso tem a ver? Eu acho que isso não tem a ver com nada. É a pessoa que fala que é o responsável para fazer a união dessas pontas do discurso, para que o outro entenda. Porque se eu estou construindo uma base naquela pessoa que eu estou fazendo trabalhando um conhecimento, nem todo mundo está no mesmo nível. Uns podem já sabia sobre contação de história, alguma coisa, mas outros não sabiam, então a gente teve que trabalhar algumas coisas antes. Então nem todo mundo que está na minha sala está no mesmo nível. Então eu tenho que fazer essa ponte. Tem aqui alguns. Sim, sabe uma coisa também importante? Na aula, principalmente quando a gente está dando aula para criança, a gente escreve roteirinho, né? O roteiro no quadro. A aula de hoje vai ser isso, isso, isso. Normalmente a gente faz assim. Nas aulas com adulto, eu tenho esse hábito de dizer o objetivo da aula. Ou na aula de hoje, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. E aí, já prepara e organiza o pensamento do outro para saber que é isso, isso, isso e aquilo. E aí, quando a gente traz esses pontos principais, é importante a gente, quando dá aula para gente maior, para adulto, até para criança, mas para adulto também é importante, a gente dizer ao final, retomar os pontos. Maria José faz muito isso, não sei se você já percebeu. Quando você vai falando, você fala do que você vai dizer a aula, e aí lá na frente ela diz de novo. Então, no início, hoje a gente vai falar sobre tal coisa, e aí na sequência isso, isso, isso. E no final da aula, sempre vão dizer, entenderam que hoje a gente fez isso, isso e isso. Porque o discurso está compondo sentido, construindo sentido e aprendizagem, mas no final a gente faz a retomada desses pontos principais. E aí faz com que a pessoa situe, Por isso que às vezes fala assim, gente, anota. Eu mesmo, se eu fizer uma aula, assistir uma aula, uma palestra, mas se eu fizer as anotaçõezinhas, eu fico com o discurso, com o pensamento perdido. Exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer isso. Como é que a gente junta essas pontinhas? Tem algumas técnicas que é importante. A gente, inclusive, para tirar os né, a gente fala muito né. Então, aqui, o importante é adequar a situação ao contexto, viu, gente? O mais ou menos formal. A gente tem uma aula aqui bem informal, né? Tem um espaço bem encaixa. Não tem uma formalidade tão grande, mas às vezes em alguns lugares tem um pouco mais de formalidade. São referenciais
sociais para reforçar o tema. Por exemplo, dar estatístico, história, reais, testemunhos, citações. E a gente pode fazer isso com qualquer tema. A criança a gente usa muito exemplo, a gente usa muito professor de história, a gente usa muito informações do dia a dia deles, porque o que eles conseguem abstrair, né? Eles não têm aquela capacidade de fazer aquelas referências muito abstratas, então isso é tudo muito mais vivencial possível para a criança. Se eu estou estudando com eles matemática, eu tenho que trazer relação com o brinquedo, quantidade de brinquedos, se é lápis. A minha sobrinha, ela tinha dificuldade com matemática, a gente brincava com o chocolate. Se eu vou pegar aqui, um chocolate, um batom, dois batons, a gente vai dividir por 10 pedacinhos. Então, assim, e aí ela ia comendo. Comeu um, sobrou quantos? Come dois, comeu dois, conta no dedo, porque ela tinha dificuldade. Então a gente vai fazendo e criando uma relação significativa. Todo mundo suporta tudo, menos a falta de significado, já diria lá o rapaz da ludoterapia, o Victor Frank, que é um autor maravilhoso, que ele foi do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E ele diz isso e faz muito sentido. A gente não suporta a falta de sentido. Então tem que fazer uma coisa significativa. Então e o lúdico é isso que a gente preconiza aqui. Tem que fazer sentido. Porque se a gente aprende com as emoções. Que conteúdo horroroso, mas a gente ama o professor. A gente gosta do professor, a gente fala. Eu fico até com vergonha de tirar a nota baixa desse professor. Ele é tão gente boa. É um afeto, a gente aprende com afeto. Então a gente tem que trazer isso para a sala e fazer esse testemunho. É importante o testemunho porque a gente se iguala. Quando a gente dá testemunho, a gente é gente como os outros. É tão frio, muito bacana. Enfim, isso aqui é importante pra gente, para tirar os né, pois é, essas coisas que a gente fala, né? A gente faz as pausas, a gente faz a relação. Define da situação mais ou menos formal. Veja, ó, são sentenças finalizadoras. As sentenças finalizadoras eu coloco no meu discurso para organizar uma ideia e outra, transitar entre as ideias. E isso aparece o quê? Na escrita. Não tem isso, a gente não pode acabar uma frase e começar outra do nada. A gente vai fazer o quê? Uma ponte, tem uma linha. Que o texto é o quê? O texto vem de tessitura. Tessitura é o quê? De costurar. São alinhados. Minha professora que me ensinou isso. Ó. O texto é uma tessitura. Então, a oralidade também pode ter essa tessitura. Então, é tudo que liga nossos pontos principais e preenche nossos espaços de pensamento para evitar hesitações e vícios de linguagem. Que a gente se pede, né? E aí fica... Então, assim, a gente pode fazer aquelas pausas gramáticas para chamar a atenção, que a gente já aprendeu aqui, aquelas pausas psicológicas, mas a gente não deixa o buraco vazio para não ficar um né. Então, assim, os conectivos incluem o pensamento e a mensagem. Conecta, né? A partir desse ponto, entendemos que, então, você faz a retomada, e já é alvo de conclusão. Eu expliquei para vocês naquele dia, assim, quando a gente aprendeu isso está relacionado com isso, e você vai criando e fazendo uma organização do discurso para que o outro entenda onde você quer chegar, qual é o caminho que você está percorrendo. Dito isso, já tenho uma ideia, já vou transitar, dito isso, já estou tentando concluir. Então eu falei, e dito isso. Não, você fecha aqui um ponto. Isso aparece na escrita. Porque a escrita, a fala, ela também, a gente já viu, né, da retextualização. Pode fazer aquele discurso mais livre e pode também fazer um discurso mais formal. Passa para outro argumento e transita a transição de ideias. Para quê? Para eu dizer que esta ideia se relaciona com essa ideia, que relaciona com essa ideia, a gente faz uma tessitura de ideias. Se organiza o discurso e fica bem bonito. Como já vimos até aqui, a gente fica trabalhando o quê? O discurso, na oralidade, e a gente retoma. Se a gente sentir a ideia, sentir
que há necessidade de retomar a informação para criar sentido, certo? E a objetividade, a gente precisa ter uma certa objetividade. Por quê? A objetividade é importante porque o pensamento da gente segue uma linha de raciocínio. Nós somos seres, né, que tem uma certa lógica. A linguagem ela tem também uma racionalidade, uma logicidade, senão a organização, o discurso não fica organizado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de migração de discurso. Eu sou arquiteta e estou fazendo uma casa lá no interior da Bahia. Aí só, olha, vou contar como se fosse história. Eu vou começar a ver. Eu estava fazendo uma casa, um projeto lá em Chique, e me pediram uma lareira. Gente, esse calor horroroso. Como é que eu vou fazer uma lareira? Faz sentido? Mas, menina, você não sabe falar em calor. Você viu os índices de poluição que tem no planeta, que é uma coisa tão horrível, que eu acho que a gente não dura mais 50 anos. O planeta já vai ser, né, totalmente aquecido. E se aquecer tudo, eu acho que a gente vai ter dificuldade muito com a alimentação. Ai, meu Deus, eu acho que vai ser o fim da humanidade. E o povo fica falando, é fim da humanidade, fica questionando tanta violência, e a gente violenta o planeta de uma forma tão agressiva que eu não sei onde a gente vai parar. Aonde é que eu estou, aonde é que eu vou, ninguém já sabe mais. Vocês fazem isso naturalmente? A conversa começa um ponto e vai para Um ponto puxa outro, um ponto puxa outro, um ponto puxa outro, e a gente faz o quê? Uma digressão. Aí fica aparecendo aqueles textos que a gente abre um link, e do link o hiperlink, e do link o hiperlink, e assim a gente vai para onde? O pensamento é hipertextual. E o diálogo é hipertextual. E ele é atemporal. Agora, por isso que é importante a gente ter intencionalidade. Porque se a intencionalidade inicial era contar para a Vitória qual era a situação profissional que você ia desenvolver numa cidade, né? Porque é natural que o pensamento, que o diálogo, ele abra outros links. A ideia é você ter objetividade para cumprir ter objetividade para cumprir o objetivo é ótimo, né? Mas assim, ter a intencionalidade de cumprir o objetivo que é contar a história e finalizar aquele eixo. E aí, mesmo que com as digressões, que a gente cumpra o objetivo e não tem que determinar, porque aí a pessoa fica lá, aí você no início, sim, e a lareira? Sim, por que eu estou falando disso? A gente faz. Eu estou falando disso. Eu faço direto. Acontecia uma pessoa que ela me foi para terapia e ela começou a falar. E se ela fosse falar do marido, ela abriu o link e contava a história do marido. Se ela fosse falar de alguma coisa, ela abriu o link e contava a história da pessoa. E aí eu disse assim, peraí, onde é que eu falo mais? Eu disse assim, às vezes quando a gente faz isso, que a gente está falando de pessoas, a gente expõe as pessoas. Aí tá falando sobre lá, mas minha mãe, deixa eu te contar, e minha mãe, aí você faz uma resenha da mãe, do marido, do filho da melhor amiga. E aí a gente comete muitas falhas éticas. Então a gente tem que estar atento quando a gente está conversando, para a gente não perder, não é que vai ser ficar preso, não, mas o cuidado para manter uma objetividade, dependendo da relação que você tem. E do que você está fazendo, manter essa objetividade para não perder as informações principais. Se você argumenta tudo é importante, você não organiza nada, porque tudo fica muito disperso. Então era isso que eu queria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Eu acho que tá bom. A prática a gente já fez naquele dia. Pronto. Agora o palco é de vocês, a gente só vai assistir. Eu gostei muito. Mais velho. O Smile. Agora vem aqui pra falar. Você ia falar? Eu? Alguém ia falar? Vai, Negona, vai, abre os trabalhos aí. Tá? WhatsApp? Não botou no... É pra botar no pé do leite, é só que eu não tenho nada. Não, era pra postar. Era pra postar. Até que Você botou no WhatsApp? Botou no chat? Não,
outro grupo, no outro canto. É. Legal dele. Legal dele. Depois coloquem lá na página, viu, gente? O meu não cabe, não. Você vai lá no Leite, você bota ligar pra e-mail para o WhatsApp lá. Não, bota lá esse espaço pra gente dialogar. Eu não coloquei. Pronto, Eu não agora coloquei. você Eu não coloquei, não. quantos minutos pra cá? E agora, Pro? O quê? Estudo dirigido, eu não consigo pegar lá e falar. Ai, meu Deus. Meu Deus, arquivos, eu fiz a Pois é, ó. Primeira unidade? É primeira unidade. Eu tenho. É 10. Professor de gente. Ai, sei lá. Eu já perguntei no grupo. Olha, segurando a bolsa da prova. É sua? É minha. E eu segurando.